Antes, falando sobre as investigações que tratam sobre a trama golpista, tem informações sobre Braga Neto e Mário Fernandes. Eles estavam aí pleiteando, não é, a saída da prisão, na verdade nem prisão né? Os dois estão presos em condições especiais, em especial, ou ainda mais, o Walter Braga Neto, e o ministro Alexandre de Moraes rejeitou pedidos das defesas, manteve os generais detidos. Para o ministro Alexandre de Moraes, o quadro que motivou a prisão dos dois se mantém. E a decisão sobre Braga Neto foi do dia 24 de dezembro, anteontem, está sob sigilo. A decisão sobre Mário Fernandes é de hoje, de quinta-feira, agora, dia 26. Ao analisar o pedido da defesa de Mário Fernandes, o ministro considerou que não trouxe elementos para afastar a necessidade da prisão. Levou em conta ainda a manifestação da PGR de que o general ainda mantém ascendência sobre demais investigados por conta do cargo, a patente alta que ele possui. Já a defesa de Braga Neto classificou a decisão como previsível. Em nota, o advogado dele, José Luiz Oliveira Lima, disse que não há provas para justificar a prisão, mas disse que a decisão era esperada. Palavras aí do advogado do general Braga Neto, que foi preso por tentativa de atrapalhar as investigações sobre a trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. Outro general da reserva, o Mário Fernandes, as investigações apontam que ele era um dos principais articuladores dessa trama golpista. Bom, a Carla Araújo e o Ricardo Couto estão comigo nessa quinta-feira. Bem-vindo aos dois. Espero que tenham passado muito bem de Natal, cada um à sua maneira. Couto, mandando um abraço para o Gerson, então, que é motorista de aplicativo. Ele é fã aqui do All News? Esse aí assiste sempre o nosso programa. Porque os taxistas geralmente só ouvem a Jovem Pan, né? Mas esse aí é mais inteligente, ele assiste o Jornal do UOL. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Carla Araújo, boa tarde para você. Me conte, e o Exército tem resposta sobre essas questões? Boa tarde, Diego. Boa tarde, coach. Boa tarde a todos. Sim, o Exército respondeu agora há pouco, na verdade. São dois assuntos, né, Diego, que dizem respeito aos mesmos personagens, digamos assim. O ministro Alexandre de Moraes, trabalhando aí nesse final de ano como a gente, primeiro ele decidiu, como você falou aí, manter a prisão de Braga Neto e do general Mário Fernandes, os dois aí suspeitos dessa questão da trama golpista. Paralelo a isso, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o Exército explicasse visitas diárias que alguns desses militares que estão presos estariam recebendo. Então, ali, além do Braga Neto e do general Mário Fernandes, tem outros militares que também foram presos, né, nessa operação, e que houve ali, o Exército se manifestou passando para o Moraes a relação de visitas desses militares, e ali o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, mas espera aí, aqui tem algum erro, porque eles estão recebendo visitas diárias, e o próprio regulamento do Exército prevê que são 3 visitas mais ou menos por semana, 3 visitas por semana, familiares e advogados. E aí agora o ministro Alexandre de Moraes tinha dado esse prazo de 48 horas para o Exército explicar essas questões. E aí, enfim, eles falam, a gente até teve a dúvida, né, Diego, se essa manifestação do Alexandre de Moraes, como o processo do Braga Neto está em sigilo, a gente ficou na dúvida se o Braga Neto estava ou não nessa lista que o Moraes pede as explicações. A princípio, ele não está, o nome do Braga Neto não está nesse pedido de esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes, mas na resposta do Exército, o Exército coloca aí, listou agora há pouco, né? Essa resposta entrou agora há pouco, a gente está até atualizando a nossa nota, mas eles colocam que não há visitas diárias para o general Mário Fernandes e nem ao Braga Neto. Então, nesse caso, o Exército diz que não há irregularidade. E nos outros casos aqui, eles estão falando que tem uma visita diária sobre o coronel Hélio Lima, que a esposa dele teve autorização do comandante para isso, porque seria uma questão extraordinária, porque ela não mora, que ela mora em Manaus, e aí por conta desse deslocamento ela acabou visitando ele mais vezes de uma forma autorizada pelo comandante. O que acontece nesses casos, Diego? O Exército, ele é quem tutela, né, quem cuida desses militares presos, eles todos estão em unidades militares, e há um general responsável por cada um desses militares presos. No caso do Braga Neto, que é um general 4 estrelas,
ele tem ali, ele está numa divisão diferente no primeiro comando do Exército, no Rio. O certo, digamos assim, seria ele ter ficado no Comando Militar do Leste, que é onde tem um general 4 estrelas da ativa que seria hierarquicamente superior a ele. Mas por conta do fluxo desse local e de muita movimentação, ele acabou sendo transferido para o primeiro comando. Porém, o general 4 estrelas da ativa continua responsável por essa prisão de Braga Neto, então seguindo a hierarquia. E aí o Exército agora tentando explicar aí para o Moraes o que aconteceu. E aí, voltando para a sua primeira notícia, Diego, o Moraes vai receber agora essa resposta do Exército, né? A gente tem que ver que providências o ministro tomará a partir daí, se ele dá por satisfeito ou se ele vai ver que tem irregularidades, né, nessas visitas que acontecem aos militares presos. E aí, paralelo a isso, o ministro Alexandre de Moraes, então, se manifesta aí sobre a manutenção da prisão de Braga Neto e do general Mário Fernandes, nesse caso, uma decisão no dia 24 e outra, como você falou, hoje. Então, os generais seguem presos preventivamente, sem data para sair por enquanto, e como você colocou, as defesas dizem que isso é previsível, mas continuam aí tentando, de alguma forma, retirar os generais da cadeia. E vamos ver quais são os próximos passos. A gente estava achando que o plantão ia ser tranquilo, né, Diego? Mas ainda tem bastante coisa acontecendo por aqui. Verdade, né? Desde tragédias, infelizmente, registramos várias aí nos últimos dias, até questões da política, Couto, com muitas movimentações. O Dino agiu, será que o povo do Congresso ficou meio chateado? Tenho a crer que sim, mas isso é assunto para depois. Quero te ouvir agora sobre essa do Braga Neto. Continua preso, Mário Fernandes também, né? Foi um dos principais articuladores. A gente deu aqui as mensagens, os áudios, né, Couto? Olha, os dois generais, eles não estão cumprindo as normas do Exército, isso aí vai ser explicado agora. Mas uma coisa que ficou clara nessa história aí é que o Xandão, o Alexandre de Moraes, não vai dar sossego para essa turma aí. Embora o Supremo Tribunal Federal esteja em recesso, ele está com a corda toda, né? Ele não vai dar moleza para esse pessoal, esses golpistas aí. O ano que vem promete muito, né? Se até no recesso ele está com essa atividade toda, imagina quando voltar do recesso em fevereiro, como é que as coisas vão ficar. Agora está tudo na mão da PGR, né? Que falta fazer a denúncia, e aí nós vamos ver o que vai acontecer.